Glória a Deus, é uma bênção estar na casa do Senhor. É uma bênção renovada estar na casa do Senhor. Irmãos, nós estamos estudando todas as quintas, liderança à luz da palavra de Deus, como ter uma liderança vitoriosa, eficaz, de resultado, para ser exercida no lar, no trabalho, no relacionamento com os amigos, na igreja, no comércio, em qualquer lugar que nós estivermos. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos garante que o Senhor nos colocaria por cima e não por baixo. Porém, nós precisamos nos preparar para que Deus possa realizar essa palavra em nossa vida. E a igreja é um lugar onde nós aprendemos a palavra de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para aprender no seu santo templo. Nós estamos aqui para aprender. E como diziam os antigos pastores, o poço é fundo. A palavra de Deus, ela é nova. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos algo novo, que parece que nós nunca tínhamos visto. E nós temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus, este poço de água viva, e poder beber desta água viva. Nós estamos estudando no livro de Neemias, e nós já vimos em estudos anteriores alguns aspectos da vida deste homem que viveu por volta de 500 anos antes de Cristo, e que, apesar de ser um escravo, ele não era um nobre, ele não era uma pessoa que tinha um status econômico e social importante naquela sociedade em que ele vivia. Ele tinha uma posição muito importante no reinado de Artaxerxes, porém, ele não passava de um escravo. Ele continuava sendo um escravo. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas que não são, para que elas sejam. Deus escolheu as coisas desprezíveis e desprezadas deste mundo. E Ele faz isso pelo seu próprio poder. Glória seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Neemias, esse homem simples, humilde, mas um homem justo, um homem de oração, um homem de confiança, um homem, como nós vamos ver lá adiante, livre de cobiça, um homem dedicado. Deus escolheu este homem, assim como escolheu Davi. E assim como escolhe a cada um de nós que estamos aqui nesta noite,
Deus não está procurando aqueles que estão lá na eminência, que estão lá no palácio dos Jequitibás, ou que estão no palácio dos Bandeirantes, ou no palácio do Planalto. Não. A Bíblia diz que Deus pega o homem que está no monturo, Deus pega o homem que está no pó, e Deus levanta esse homem do pó, e Deus o coloca para assentar-se com os príncipes, inclusive com os príncipes da sua casa. Então aqueles que não são, Deus faz com que eles sejam pelo seu próprio poder. E Deus então olhou para o coração deste homem e levantou este homem, Neemias, e deu para ele condições para ele realizar uma grande obra que precisava ser realizada, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vamos olhar novamente para o capítulo número 2. E hoje nós vamos constatar um aspecto muito importante. Na quinta-feira passada, nós olhamos para a oração, o preparo e a persistência. Oração, persistência e preparo na vida de Neemias. E nós olhamos e concluímos, uma das causas do sucesso que ele teve foi pela oração, pela persistência e pelo preparo. E hoje nós vamos olhar para um outro aspecto da vida de Neemias, que é a capacidade de fazer perguntas inteligentes. Boas perguntas. Tem as perguntas más e tem as boas perguntas. Uma pergunta má, por exemplo, é a pessoa chegar para mim, que não me viu há muito tempo, e falar: "Oh, como você envelheceu, hein?" Não é verdade? Ou chegar para o irmão Abimael, vem aqui um pouquinho, e falar para ele: "Como você engordou, hein?" É o pão, é o pão da Marina. Ou chegar para um casal que não tem filhos e perguntar: "Vocês não vão ter filhos?" Não é verdade? Existem perguntas que são perguntas impertinentes. São perguntas que não deviam ser feitas. São perguntas irrelevantes. São perguntas até mesmo mal perguntas. São perguntas que revelam falta de bom senso. Mas nós vamos encontrar Neemias fazendo uma coisa que normalmente nós falamos que é uma coisa reprovada. Qual é? É responder uma pergunta com outra pergunta. Então nós vamos ler a palavra de Deus para nós constatarmos isso e pensarmos um pouco a respeito no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra do Senhor: "Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente?
não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. E agora vai a pergunta: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o sepulcro, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Amém. Nós encontramos, irmãos, no versículo 2, Neemias respondendo uma pergunta com outra pergunta. Eu confesso para os irmãos que eu sempre combati se responder uma pergunta com outra pergunta. Até ontem. Confesso isso para os irmãos. E ainda, porque a gente lê a palavra de Deus, mas não é assim muito rapidinho, não. Transformação é um processo. E nós vamos encontrar aqui Neemias diante de uma situação, sob o ponto de vista humano e natural, uma situação difícil. Como nós já vimos em outras duas oportunidades, restaurar aquela cidade era uma coisa fora de cogitação. O rei havia escrito, havia decidido, havia escrito, havia enviado cartas, havia mandado apregoar em caráter de urgência que não se mexeria em um tijolo naquela cidade sem uma ordem da sua parte. E Neemias, a sua oração era que Deus abrisse uma forma, um meio, para que ele pudesse voltar para Jerusalém, reedificar os muros daquela cidade e realizar algo que viesse glorificar o nome do Senhor novamente naquela cidade. Era uma situação difícil, irmãos. Agora, meus amados irmãos, nós estamos sendo treinados para enfrentar situações difíceis. A Bíblia diz que o Senhor adestra as nossas mãos e os nossos dedos, para que nós enfrentemos a batalha, mas para que nós enfrentemos também a guerra. A guerra, ela é formada por várias batalhas. Nós somos treinados para enfrentar a batalha, mas também para enfrentar a guerra. E a Bíblia diz que esse treinamento, ele é desenvolvido na igreja, e para isso Deus dá pastores, evangelistas, profetas, mestres,
apóstolos, para que os santos sejam aperfeiçoados e sejam equipados para o exercício de toda boa obra. E o Senhor não nos manda para a batalha se nós não estivermos treinados. Senão, Ele estaria nos mandando para o suicídio. Mas nós estamos sendo treinados para lidar com situações difíceis. Estamos sendo treinados para lidar com pessoas difíceis. Estamos sendo treinados para lidar com pessoas inflexíveis. Estamos sendo treinados para lidar com pessoas que se acham tão donas da verdade, tão donas do que é certo, que não há espaço para nenhuma discussão, para nenhuma ponderação. E nós estamos sendo treinados pela palavra de Deus para lidar com pessoas que enxergam apenas as suas razões. Eu acredito que todos nós já enfrentamos pessoas assim. Pessoas que têm razão em tudo. E que você não pode contrariá-las. Para elas, mudar de opinião seria uma agressão à sua personalidade, seria uma desconstrução do seu eu. E os reis, irmãos, eles eram educados para serem assim. Temos o outro microfone, Eric? Sim, pastor. Irmãos. Exatamente. Os reis, irmãos, eles eram educados para não mudarem de opinião. Nem quando estivessem errados. Nem quando se arrependessem do que falaram. Quando eles falavam, quando eles escreviam, quando eles selavam, não havia mudança. Os irmãos se lembram da decapitação de João Batista? Os irmãos se lembram de quando Daniel foi jogado na cova dos leões? A palavra do rei não podia voltar. E agora, Neemias tinha que encontrar uma forma para que aquela palavra irrevogável que o rei falara mudasse. E aqui, irmãos, nós podemos ver que quando ele teve a oportunidade de ter esse diálogo com o rei, ele usou uma outra pergunta para responder a uma pergunta do rei. Então nós já podemos entender que responder uma pergunta com outra pergunta pode ser bom ou pode ser mal. Se não tivesse sido bom, Neemias estaria arruinado para sempre. Os irmãos, imaginem se o rei falasse: como é que eu te faço uma pergunta e você me responde com outra pergunta? Glória a Deus. Mas se as nossas palavras
estiverem ungidas, se as nossas palavras estiverem encharcadas com a graça de Deus, sejam quais forem as nossas palavras, elas vão trazer graça quando elas forem ouvidas. Aleluia. Glória a Deus. E o rei perguntou para Neemias: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Neemias, irmãos, ele aplicou uma técnica para responder ao rei com outra pergunta. Porém, uma boa pergunta. Uma pergunta que ela por si mesma já ia esclarecer as dúvidas. Uma pergunta que por si mesma já ia dissipar suspeitas. Porque poderia ter passado na cabeça do rei: olha, se ele está triste, ele pode estar sabendo que tem algum atentado contra mim. Ele está suspeitando de alguma coisa. Porque ele notou que Neemias estava com semblante decaído. E então Neemias apresenta uma pergunta ao rei. É uma pergunta mesmo, porque ela termina com um ponto de interrogação. Só que é uma interrogação, irmãos, no sentido, gramaticalmente falando, no sentido afirmativo. Afirmativo. É uma interrogação, mas é uma interrogação que indica uma resposta. E, meus amados irmãos, a pergunta dele foi: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei, sem pedir nenhuma outra explicação, simplesmente disse a ele: o que você quer? O que você me pede agora? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus é completa, irmãos. A palavra de Deus nos ensina como nós dialogamos, como nós falamos. Deus cuida nos mínimos detalhes de nossas vidas. Os irmãos se lembram que lá no Êxodo, Deus disse para o povo: olha, cada um de vocês precisa ter uma pazinha. Quando vocês forem lá atrás da moita, e se abaixarem lá no chão, cavem e depois cubra tudo. Deus não mudou, irmãos. Deus continua tratando da nossa vida nos mínimos detalhes, naqueles que passariam esquecidos, porque isso era uma regra de saúde pública que naquela época ninguém pensaria nisso. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor, Ele deu esta sabedoria para Neemias. E ele respondeu com uma pergunta. Uma pergunta que não apenas explicava porque ele estava triste, mas uma pergunta que fez o rei refletir sobre as condições daquelas pessoas que estavam no seu reino.
e ele se conscientizasse de que precisaria mudar aquela situação. Agora, nem sempre se pode responder uma pergunta com outra pergunta. Uma pessoa que quer esconder algo, às vezes ela responde uma pergunta com outra pergunta. Ah, o quê? O que que você disse mesmo? Ganhando tempo. Ganhando tempo para pensar como é que eu vou sair disso. Ou você podia repetir a pergunta? Esses dias eu fui assistir um concurso lá em São Paulo e eu vi uns candidatos, o examinador fazendo uma pergunta oral, era a prova oral, e o candidato dizendo: o senhor podia, por favor, repetir a pergunta? Uma pergunta clara. Ele queria ganhar um tempo para dar uma pensadinha assim na resposta. Agora, existem frases que são frases apenas para ganhar tempo, para pensar em uma resposta, ou assim para ver se a pessoa muda de assunto. Não tem isso? A pessoa faz uma pergunta, coloca alguma coisa para ver se o outro muda de assunto. Eu anotei aqui algumas. Uma delas é: por que eu mentiria para você? Outra, para dizer a verdade. Outra, para ser franco. Outra, por que você está me perguntando isso? Meus queridos irmãos, eu anotei uma outra. Como você se atreve a me perguntar uma coisa dessa? Você não confia em mim? Há pessoas que dizem que o ataque é a melhor defesa. Isso não está na Bíblia não, viu? Outros, eu anotei mais duas frases. Quer saber a verdade? Outra, para ser honesto. Então, meus amados irmãos, existem pessoas que evitam responder ou que colocam uma pergunta para responder uma pergunta que lhe foi feita para ganhar tempo, para pensar numa resposta que vai convencer o outro lado, ou para dar um jeito de repetir ou de sair daquele tema, sair daquela conversa. Eu até vi um vídeo, é que não deu tempo, senão eu ia mostrar para os irmãos. Depois, quem quiser pode procurar no YouTube, é um trechinho de um filme que está escrito o seguinte: somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. É um pedacinho de um filme onde tem essa frase. Depois vocês podem olhar. Agora, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, ele usou essa técnica de responder com perguntas, de argumentar com perguntas, de ensinar com perguntas. Em João capítulo 5 e versículo 6, o Senhor Jesus utiliza uma pergunta para começar uma conversa. Às vezes nós queremos falar de Jesus para alguém.
Às vezes alguém dirige uma pergunta para nós. Há uma pergunta muito típica, né? Ou está fazendo muito calor, né? Está quente, né? O ponto, a porta está aberta para que nós desenvolvamos uma pergunta para falar de Jesus. Em João capítulo 5, versículo 6, diz: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Foi a primeira palavra de Jesus para ele. Em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, nós vamos encontrar Jesus sendo acusado de expulsar demônios pela força de Beelzebu, como num centro espírita. E Jesus, para arrazoar, para expor as razões, porque ele estava fazendo aquela obra pelo poder do alto, Jesus também utilizou a técnica de perguntas. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Os irmãos estão observando? Jesus utilizando essa técnica de incluir perguntas na sua resposta. Também em Mateus capítulo 18, versículo 12, aqui Jesus estava dando um ensinamento. E no versículo 12 ele diz: que vos parece? Interrogação. Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? Também em Lucas capítulo 10 e versículo 36, depois de contar a história do bom samaritano, Jesus perguntou: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Em outra ocasião, Mateus capítulo 22, nós vamos encontrar os líderes religiosos tentando colocar Jesus em uma situação difícil, com perguntas hostis, com perguntas comprometedoras. E o Senhor Jesus os repreende. E para repreendê-los, Jesus o faz com uma pergunta. No versículo 17, porque eles estavam querendo colocar Jesus contra o Império Romano. E Jesus diz a eles: dize-nos, pois, que te parece?
É lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram o dinheiro. E disse-lhes: de quem é esta efígie e essa inscrição? Dizem-lhes eles: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo eles isto, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Como nós observamos, irmãos, grande parte do ministério de Jesus, ele utilizou perguntas inteligentes para ensinar, para redarguir, para corrigir, para admoestar, para repreender, enfim, nós temos que olhar para esta pergunta feita por Neemias, para as perguntas feitas por Jesus, perguntas que tinham como objetivo ganhar a atenção dos seus ouvintes, levá-los à reflexão, levá-los a novos processos de pensamento e aplicar esse mesmo conceito, essa mesma técnica nos nossos diálogos. Amém, irmãos? Eu acredito que essa é uma das mais clássicas dentro desse assunto que o senhor está falando. João capítulo 8, versículo 3 a seguir, diz assim, João capítulo 8, versículo 3 a seguinte: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés, mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, as perguntas devem ser empregadas e podem ser empregadas não para ridicularizar a pessoa, não para humilhar alguém, não para disfarçar a nossa ira, a nossa raiva, aquilo que nós gostaríamos de falar mesmo, mas camuflamos com uma pergunta. Eu sei que às vezes é difícil se relacionar com uma pessoa, com pessoas difíceis, com pessoas que são contra tudo, mas essa é uma forma de nós iniciarmos um diálogo, um entendimento. Essa é uma forma de nós desarmarmos a pessoa difícil. Perguntar a ela: qual a sua opinião a esse respeito? O que a senhora acha disso, irmã, patroa? O que o senhor acha disso, patrão?
já é uma forma de desarmar aquele que fez uma pergunta que nos colocaria em uma enrascada, em uma situação difícil. Qual é a sua opinião a respeito? Eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito desse assunto. Boas perguntas, irmãos. E nesta noite nós podemos aprender com Neemias e com Jesus, que com boas perguntas, ou com uma boa pergunta, nós podemos responder a outra pergunta. Nós estamos falando como ter uma liderança eficaz, uma liderança de resultado. E uma das qualidades que nós vimos lá atrás, na vida de Neemias, foi que ele era uma pessoa que tinha tato, sabia lidar com as pessoas, sabia dialogar com as pessoas, sabia se aproximar, esperar o momento certo, esperar as condições propícias, não atropelar porque estava ansioso, porque estava com pressa. Como nós vimos, ele vinha orando e buscando a Deus, mês após meses, com aquele propósito, mas ele soube esperar o momento em que Deus abriu a porta. A porta não precisa ser empurrada. A porta não precisa ser forçada. A porta se abre automaticamente, porque o Senhor diz: eu irei adiante de ti. Glória a Deus. Você não vai abrir a porta, é Ele que abre a porta. Abrirei as portas fechadas, quebrarei as trancas, despedaçarei os cadeados. E a porta se abre como se abriu para Pedro. Ele não precisou pular o muro? Precisou? Olha, agora que Deus me libertou da prisão, eu vou pular o muro. Não. Os portões se abriram automaticamente. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está nos ensinando, irmãos. E para finalizar, nós desta noite vamos ficar com esta lição de Neemias, de boas técnicas de perguntas. Primeiro, fazer a pergunta certa. E depois, encaixar essa pergunta na situação e no momento adequado. O rei lhe perguntou: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? E ele, mesmo temendo grandemente, disse: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E ele ouviu aquela palavra que ele esperava por tanto tempo: o que posso fazer por você? O que é que você me pede agora? Glória a Deus. Eu acredito que muitos de nós, em algumas áreas de nossas vidas, estamos esperando este momento em que o rei vai falar para nós: que queres que eu te faça? O que é que me pedes agora?
Glória seja ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Fiquemos, irmãos, com esse aprendizado. E vamos aplicar. Vamos aplicar na nossa casa. Glória a Deus. Vamos aplicar nas nossas conversas. Aleluia. Vamos aplicar no nosso trabalho. Vamos aplicar com os nossos parentes. Olha, o nosso relacionamento vai melhorar 100%. Glória a Deus. Vai melhorar 100%. Aleluia. Não é maravilhoso? O que é que você acha? Eu acho que se tivesse um pouquinho mais de sal, ficaria bom. É assim também que eu gosto. Amém? Amém? Glória a Deus. É nas pequenas coisas, irmãos. Fostes fiel, no mínimo, sobre o muito te colocarei.